Então aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre a programação da cirurgia que a gente vai fazer. Então nós vamos tratar uma estenose do segmento L4, L5, principalmente de elementos posteriores. Só que essa é uma paciente de 48 anos, então o que chama atenção na estrutura conformacional dessa região lombosacra? Ela tem uma malformação do arco posterior de L5. Perceba como eu tenho uma janela L5, S1 de conformação alterada, a estrutura de lâmina e ápice alterada. Eu tenho uma megapófise transversa, principalmente do lado esquerdo, articulada com processo articular grande, ou seja, causou uma sobrecarga mecânica desse segmento, motivo pelo qual essa paciente desenvolveu uma estenose degenerativa concêntrica do arco posterior. Quando a gente utiliza a aquisição oblíqua biplanar a 30 graus, imitando então a angulação que a gente vai ter da ótica, o que a gente observa? Eu tenho a lâmina e a IAP, a borda medial de L4 do lado esquerdo, aqui o início da linha espino-laminar, a ponta inferior da linha espino-laminar de L5. Percebam como eu tenho a janela L4, L5 meio opacificada, porque eu já tenho sinais de calcificação dessa região. E eu tenho esclerose da face articular da SAP. Vejam como eu tenho uma SAP grande de L5, tá? Mostrando a sobrecarga biomecânica dessa região. No entanto, a porção neural do forame L4 ela está preservada. Você vê que a ponta da SAP está exatamente na dimensão que deveria estar, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, a nossa programação é exatamente abrir esse espaço interlaminar, esqueletizando a borda medial da SAP, ou seja, abrindo o recesso. Então a gente vai ter que drilar parte da linha espino-laminar de L4 para a gente chegar na lâmina e na IAP contralateral, e parte do ápice da linha espino-laminar de L5 para a gente atingir o recesso lateral contralateral. Então aqui, o nosso ponto de marcação, a gente usa sempre a borda medial do pedículo inferior, porque essa região onde o canal de trabalho desce é exatamente o nosso ponto inicial de marcação de pele, e é onde a gente vai trabalhar, que é entre a ponta da SAP e o pedículo, ou seja, essa é a nossa área de trabalho. Só que nós vamos começar dessa região, da linha espino-laminar, porque esse tripé entre a lâmina ipsilateral, a lâmina contralateral e o espinhoso, dificilmente essa região aqui está com alteração degenerativa e alteração de malformação anatômica. Então a gente vai usar essa imagem aqui como referência para a gente ganhar esse espaço e descomprimir o canal. Então aqui a gente consegue observar, eu estou com o meu dilatador apoiado na IAP de L4, indo em direção ao espinhoso. Aqui é exatamente onde eu tenho a linha espino-laminar, eu estou sentindo a borda da IAP. Quando eu venho aqui para baixo, eu já estou encostando no espinhoso de L5. Percebam como a estrutura está toda móvel. É uma mobilidade a mais do que o normal, mas eu estou sentindo a estrutura óssea aqui. Solta o oblíquo aqui para mim agora, põe a 25 graus para expor para mim o espaço. Aqui agora, eu estou vendo a linha espino-laminar, eu estou sentindo o espaço aqui, o degrau contralateral. Eu venho aqui, eu estou sentindo a borda da IAP. Eu venho aqui, a lâmina inferior, eu consigo ter exatamente a visão que eu vou ter com a minha ótica de 30 graus. Então eu tenho o degrau aqui, da SAP com a IAP, a base da IAP aqui. Eu tenho a minha linha espino-laminar, exatamente a mobilidade lá, Então eu consigo ter
a referência nesse ponto. Então, como programado, a angulação da mão não está perpendicular, exatamente porque o nosso foco é a linha espino-laminar. Então, conforme no raio-x, a gente identificou as estruturas aqui. Então, eu tenho aqui a borda inferior e medial da lâmina de L4, a linha espino-laminar, o espinhoso de L4, a porção inferior, com o ligamento interespinhoso. Indo para o lado contralateral, eu tenho nessa região já o ligamento amarelo, a sua porção superficial e cranial. E eu consigo observar aqui a diferença entre o osso e as partes moles. Ou seja, aqui eu tenho exatamente o limite inferior da lâmina virando IAP de L4. Ou seja, o nosso landmark anatômico a gente identificou. Então agora a gente vai drilar osso exatamente para desinserir o ligamento amarelo e a gente encontrar o limite da porção profunda do ligamento amarelo para descomprimir o canal. Então agora a gente já fez uma boa parte da flavectomia unilateral. Aqui a gente tem o bolsão cranial já liberado. Aqui é um pedaço do ligamento amarelo contralateral. Percebam a resposta inflamatória que eu tenho em volta da raiz, em volta do saco dural. Eu tenho uma resposta inflamatória, eu tenho vasos mal formados. Isso tudo vai causando um grande processo inflamatório que restringe e garroteia a raiz. Então aqui eu tenho o saco dural, eu estou ganhando aqui para a gente poder conseguir tirar esse ligamento amarelo. Inventário final de um acesso interlaminar L4 e L5 do lado esquerdo, uma descompressão over the top por conta de uma estenose concêntrica degenerativa, principalmente dos elementos posteriores. A gente consegue ver às 9 horas a drilagem da borda medial da IAP de L4. Ao fundo, a gente consegue ver às 3 horas a borda medial da SAP de L5, o saco dural todo exposto, a raiz descendente de L5 exposta. A gente consegue ver que o bolsão proximal está livre. A gente consegue ver de contralateral está livre. Percebam a borda medial da IAP contralateral drilada para a gente chegar no recesso lateral. Percebam a resposta inflamatória, o recesso lateral contralateral todo livre e o bolsão distal também todo livre. Percebam a resposta inflamatória presente nessa região, mas ele completamente livre, configurando então uma descompressão over the top de todas as raízes descendentes e emergentes desse segmento, finalizando o procedimento.